Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Bom, se havia alguma dúvida, eu acho que entre as pessoas que com o mínimo de bom senso nunca houve, né? Porque as Forças Armadas não são o poder moderador da República, não são nenhum poder. Como seria um poder moderador? Mas se havia alguma dúvida, agora não há mais. E a decisão foi por unanimidade, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. E esse ponto ele é fundamental, viu, Megali? Unanimidade, inclusive votos dos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. O Supremo Tribunal Federal se posiciona e fortemente contra qualquer tipo de tese que avalie que aquele artigo 142 da Constituição ele pode servir como uma espécie de abertura ali para uma intervenção militar constitucional. A gente ouvia muito esse termo em manifestações, e também sobre o uso das Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, né? Era uma interpretação muito minoritária, tinha ali, por exemplo, num jurista que é muito conhecido no Brasil, Ives Gandra Martins, uma leitura diferente de uma ala majoritária, inclusive de ministros e de advogados que atuam em tribunais superiores, mas o Supremo se posicionou e se posicionou firmemente. Agora, Megali, por que isso é importante? Né? Porque esse assunto, ele veio à tona, como a gente lembrou em manifestações, inclusive por autoridades que passaram aqui pelo Palácio do Planalto. O PDT entrou com essa ação lá em 2020, quando foi divulgada aquela reunião ministerial, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro levanta uma possibilidade, cita o artigo 142 e faz uma referência ali aos ministros muito irritados em função de decisões recentes naquela época do Supremo Tribunal Federal e faz uma avaliação de que o artigo 142 poderia ser usado e aí fala aos ministros que todo mundo sabia o que significava o artigo 142, né? Então uma espécie de fantasma e é afastado com a decisão muito firme dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até conversei com oficiais do Exército, das Forças, Megali, e a avaliação é a seguinte, que vem com tranquilidade essa opinião, essa decisão, aliás, né, porque essa opinião era muito minoritária entre integrantes das forças. Agora, a gente acompanhando o prosseguir aí das investigações, né, sobre a tentativa de golpe, o inquérito conduzido pelo Supremo e pela Polícia Federal, a gente vê interceptações telefônicas e mensagens trocadas que era uma tese que tinha eco ali num grupo que é investigado hoje, né? Então eles falam ali desse artigo 142 naquelas mensagens, naquelas incitações, e hoje são investigados por isso, né? Então, fim de papo, Supremo Tribunal Federal se posiciona claramente e está afastada qualquer possibilidade de interpretação, mesmo que minoritária, aí, de poder militar ou Forças Armadas como poder moderador, ou até mesmo a intervenção militar constitucional, né? O Supremo decide por 11-0 que isso não é possível na nossa Constituição.